e convido o Dr. José Gomes Temporão e o Dr. Jorge Rezende Filho para fazer uso da palavra em nome da Academia Nacional de Medicina, também com o prazo de 20 minutos para a manifestação. Muito bom dia. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssima ministra Rosa Weber, ministro Luiz Barroso e demais autoridades presentes. Por muito tempo, o debate político sobre aborto esteve pautado em entendê-lo como um tema pertencente ao campo da moral, para o qual seria necessário fazer perguntas sobre se uma sociedade seria contra ou a favor da prática. Mas essa não é uma pergunta verdadeira por pelo menos duas razões. A primeira é que o aborto é um fenômeno comum à vida das mulheres, apesar da vigência de qualquer lei. Não há lei ou crença de grupos que possa ser suficiente para dissuadir uma mulher quando ela, diante de suas condições e de sua família, entende que não pode manter uma gestação. A segunda é que a medicina atualmente considera o aborto um tema de saúde, para o qual há métodos disponíveis e treinamento para profissionais sobre como realizá-lo. Negar o procedimento a uma mulher que dele necessita não é usar critérios médicos com base nas melhores evidências, mas sim exercer um juízo estritamente moral. Isso é especialmente sensível quando se leva em consideração que a razão para uma gestação pode ser a falha de um método contraceptivo. Portanto, quando se pergunta sobre ser contra ou a favor do aborto, sobre criminalizar ou descriminalizar o aborto, a resposta possível não é dizer sim ou não ao aborto. O que está em discussão é se abortos serão legais ou clandestinos, seguros ou com alto risco, e se mulheres, diante desta decisão, serão acolhidas ou abandonadas. Esta Corte tem a possibilidade de fazer a pergunta nos termos mais adequados: como oferecer melhor assistência em saúde diante de um fato da vida reprodutiva das mulheres? Sim, porque o aborto é parte da vida de mulheres de todas as classes, raças, idade, níveis educacionais e religiões. Estima-se que 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já realizou pelo menos um aborto. Em 2015, 503 mil brasileiras abortaram. Isto significa mais de 1.300 mulheres a cada dia, quase uma por minuto. Os dados mostram que a lei não é capaz de interferir nas questões mais fundamentais à decisão de uma mulher. Mesmo sob ameaça de prisão e correndo os riscos do mercado clandestino, as mulheres ainda assim precisam recorrer ao aborto. Embora a necessidade de interromper uma gestação possa fazer parte da história de qualquer mulher, a mesma pesquisa demonstrou que as mulheres negras e indígenas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as mais vulneráveis. As razões para se fazer um aborto são tão diversas quanto as mulheres, porém, o aborto é um evento muito mais comum e arriscado entre aquelas já marcadas pela desigualdade. Segundo a pesquisa Nascer no Brasil, Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento da Fundação Oswaldo Cruz, que ouviu 24 mil mulheres entre 2011 e 2012, vejam, mais da metade, 55% das brasileiras que tiveram filhos não haviam planejado a gravidez. As circunstâncias em que uma gestação não planejada ocorre podem ser muitas: desconhecimento sobre o uso dos métodos, acesso àqueles mais adequados, dificuldade de negociar seu uso com o parceiro ou até ocorrer uma falha na utilização. Muitas das mulheres nessa situação já são mães e não pode ter outro filho sem prejudicar o cuidado e a subsistência dos primeiros, ou não dispõe de uma rede de apoio para iniciar um projeto de maternidade que lhe dê segurança. Aliás, a ausência da rede de apoio pode ser, inclusive, responsabilidade do Estado, pela ausência de creches, de proteção adequada no mundo do trabalho ou insuficiência de políticas de assistência social à infância e à maternidade. Mas poderíamos saber ainda mais e com mais precisão sobre quais são os contextos e as razões das mulheres se fosse permitido que elas chegassem ao sistema de saúde em busca de atendimento. Ao impedir que o aborto seja também um tema de saúde, o Estado lhes nega cuidado em duas dimensões. A primeira, criando obstáculos ao aprimoramento das suas políticas de saúde sexual e reprodutiva e, portanto, aumentando as chances de uma mulher enfrentar uma gravidez não planejada. E a segunda, quando criminaliza a decisão de interromper essa gestação que não pôde ser evitada. O Estado ameaça encarcerar as mesmas mulheres das quais não pôde cuidar em seu dever de prevenção. Da mesma forma, ameaça os médicos por acolhê-las em momento tão difícil e lhes oferecer cuidado. Nós sabemos como oferecer proteção ou redução de danos a uma mulher que venha fazer o aborto, se na legalidade sem riscos, se na clandestinidade para evitar que morra ou adoeça gravemente.
A resposta do Estado continua sendo inadequada, mesmo que imaginássemos um cenário ideal de pleno acesso à informação, educação sexual e acesso a métodos de planejamento familiar. Isto porque nenhum método contraceptivo é infalível. É preciso considerar que há uma diferença entre o uso perfeito de um método e seu uso típico. O uso típico trata do uso cotidiano, o dia a dia, reflete a eficácia de cada método para o casal médio, que nem sempre utiliza de forma correta. Já o uso perfeito seria o que está na bula, a partir dos resultados dos estudos clínicos monitorados pelos pesquisadores. Poucos casais, se é que algum, conseguem manter o uso de um mesmo método sem falhas, especialmente durante longos períodos de tempo. Por que uma mulher erraria no uso de um método? Porque ela esquece o medicamento, sofre violência, cuida de outros filhos e tem pouco tempo para ela, mora longe do seu trabalho e despende muitas horas por dia em precários transportes públicos, porque no posto de saúde da sua comunidade o método mais adequado não está disponível. Levando isso em consideração, sabe-se que com o uso típico do anticoncepcional injetável, vejam, pode haver até 6% de falha em um ano. Em uso perfeito, a falha chega a 1%. Para o preservativo masculino, a falha em uso típico chega a 18% em um ano. Mesmo em uso perfeito e improvável, ainda seria de 2%. Já para o preservativo feminino, a falha em uso típico chega a 21% em um ano e a 5% em uso perfeito. Ora, se nem mesmo a ciência pode prometer às mulheres eficácia para os métodos de saúde reprodutiva, é incompreensível que o Estado pretenda criminalizá-las, ainda que tenham feito tudo ao seu alcance para evitar uma gestação. Em nenhum outro tema de saúde consideramos que o fato de uma pessoa ter a possibilidade de evitar ou diminuir a chance de um agravo deva responsabilizá-la a ponto de negar-lhe cuidado. Não se nega atendimento aos diabéticos, ainda que tenham falhado em seguir o tratamento médico, nem aos que fazem uso excessivo de álcool, açúcar ou cigarro. Todas são condições prioritárias para a saúde pública e os pacientes objeto de políticas de prevenção e tratamento. Ora, com ainda mais razão, para um tema tão delicado como a decisão de ter filhos, as mulheres e famílias deveriam ser cuidadas em suas necessidades e amparadas nas situações em que não puderam evitá-lo. Seja qual for a situação que levou à gravidez não planejada, os números e as evidências científicas mostram que não é a criminalização que vai evitar a decisão final de uma mulher. E qualquer política preventiva só tem possibilidade de funcionar se for dissociada de políticas punitivas e estigmatizantes, que são posturas contrárias às boas práticas da medicina e da saúde pública. Antes de concluir, quero ressaltar outro ponto central à saúde pública. O aborto já é um procedimento conhecido e de treinamento obrigatório para médicos ginecologistas e obstetras, por ser uma prática regular em situações reconhecidas como no Brasil, em caso de risco à vida da mulher, estupro e anencefalia. Há aqui, portanto, uma grave violação no fato de que as 500 mil mulheres que abortam anualmente não possam recorrer aos serviços públicos de saúde para realizar um aborto seguro. De acordo com o próprio Ministério da Saúde, garantir que uma mulher possa decidir pelo aborto em caso de estupro é de alta prioridade para profissionais de saúde, como forma de evitar o prosseguimento da gravidez indesejada, preservando um direito fundamental da mulher, o direito reprodutivo. Nessa situação, o Ministério da Saúde já reconhece que o aborto se apresenta como uma necessidade de saúde pública, destacando a importância dos serviços de saúde na garantia desse direito fundamental. Essa argumentação é extensível a qualquer situação em que uma mulher esteja diante de uma gravidez não planejada. Como o próprio Ministério da Saúde afirmou, para os casos de violência sexual, a gravidez se destaca como consequência pela complexidade das reações psicológicas, sociais e biológicas que determina, sendo a gestação indesejada ou forçada encarada como uma segunda violência intolerável para muitas mulheres. Não há justificativa em saúde para que se imponha a maternidade compulsória. Destaque-se que o aborto clandestino, que será buscado por essas mulheres, muitas vezes é realizado com o uso do medicamento misoprostol, incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais desde 2009 como medicamento essencial para a proteção da saúde sexual e reprodutiva da mulher. Vejam que este medicamento, todavia, tem sua comercialização proibida, sendo de uso restrito a hospitais, mesmo considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde, inclusive para o autoaborto, quando a mulher goza de boa saúde e está nas primeiras semanas de gestação. Então, aqui temos uma outra questão, a negação do acesso às mulheres de um medicamento reconhecido como essencial para a sua saúde e classificado como seguro pelas Nações Unidas. A verdade encoberta é que o aborto inseguro e a clandestinidade são fatores de morbidade e de mortalidade materna entre mulheres de todas as raças e etnias,
principalmente das mais pobres. Não fosse crime no Brasil, médicos e hospitais fariam o procedimento legalmente, mulheres pobres teriam acesso a um serviço seguro, longe de métodos cruéis que, quando não matam, deixam sequelas irreversíveis, físicas e psíquicas. Precisamos enxergar o aborto com a visão da saúde pública e não com qualquer outra leitura que, sob o pretexto de defender vidas, podem pôr ainda mais mulheres na mira de uma morte violenta e, sobretudo, desnecessária. Para as 500 mil mulheres brasileiras anualmente desamparadas pelo Estado brasileiro, esta é uma decisão urgente. Muito obrigado. Passo a palavra para o Jorge Rezende Filho, da Academia Nacional de Medicina. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro e autoridades presentes, agradeço a oportunidade de estar aqui, dando continuidade à exposição da Academia Nacional de Medicina e apresentando mais duas razões pelas quais o aborto precisa ser compreendido como uma questão de saúde pública. A primeira, o aborto inseguro é causa de morbimortalidade materna e impacta sobre o orçamento público. Das quase 500 mil de mulheres que fizeram aborto clandestino em 2015, aproximadamente metade foi internada após o procedimento. A curetagem pós-aborto é um dos procedimentos mais realizados em assistência obstétrica pelo Sistema Único de Saúde. Estima-se que sejam realizados por ano cerca de 200 mil internações relacionadas a curetagens pós-abortamentos, com custos elevados para o sistema de saúde. A morbimortalidade produzida pelo aborto inseguro é representada por hemorragias, infecções, lesões traumáticas genitais, intestinais, esterilidade e agravos psíquicos pela clandestinidade ou mesmo pela morte. No Brasil, o aborto representa uma das principais causas de mortalidade materna, ainda que seja plenamente evitável, dada a segurança já alcançada para o procedimento. O tratamento de complicações causadas pelo aborto inseguro exige mais intervenções que a realização de abortos seguros e consome importantes recursos em saúde, como leitos, bolsas de sangue, medicamentos, salas de cirurgia, anestesia e médicos especialistas. Há evidências também sobre os efeitos da recusa dos serviços de aborto na saúde mental das mulheres. Aqui, senhores ministros, peço atenção no que passo a expor. Os efeitos à saúde mental são pela recusa dos serviços de aborto, ou seja, ao proibirmos uma mulher de abortar em condições sanitárias adequadas. Um estudo comparativo entre mulheres que realizaram um aborto induzido e mulheres que tiveram seus pedidos de aborto negado nos Estados Unidos mostrou que aquelas que tiveram o pedido negado apresentaram maior risco de efeitos psicológicos adversos iniciais. Isso é o oposto do que muitas vezes se afirma, de que o aborto induzido seria a causa de sofrimento mental às mulheres. Não há nenhuma evidência confiável na literatura que mostre o contrário. Se há efeitos à saúde mental, esses são pela criminalização do aborto e a maternidade compulsória. Por todas essas razões, é evidente que a criminalização do aborto tem efeitos humanos e orçamentários importantes sobre a saúde pública. Se o aborto pudesse ser realizado de maneira segura e custo-efetiva pelos serviços de saúde, aí contemplado o uso de medicamentos recomendados pela OMS, as complicações pós-aborto poderiam ser evitadas, diminuindo o número de internações, os custos dessas internações, quando fossem excepcionalmente necessárias, e a morbimortalidade materna. Diante da criminalização, ficamos reféns de procedimentos inadequados que geram riscos e custos evitáveis para o sistema. Segundo argumento, o aborto inseguro e a morbimortalidade materna que dele decorre podem ser prevenidos, mas para isso é preciso tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Dados de países em que o aborto foi descriminalizado revelam que é possível reduzir simultaneamente não só a mortalidade materna, decorrente das complicações do aborto inseguro, como também as taxas de aborto como um todo. Ao contrário do que se possa imaginar, a taxa de abortos é maior em países com leis restritivas que em países com leis mais permissivas. A América Latina e Caribe, infelizmente, lideram o ranking global, com taxa de 44 abortos por 1.000 mulheres em idade reprodutiva. Tratar o aborto como tema de saúde pública é o que permite que o número de abortos seja reduzido. Para isso, é necessário que a sua descriminalização seja acompanhada de serviços de planejamento familiar.
As duas medidas são necessariamente interdependentes. Isso porque a criminalização do aborto impede a efetivação do acesso ao planejamento familiar, tendo em vista que estigmatiza e ameaça de punição as mulheres que se deparam com a impossibilidade de seguir adiante com uma gravidez, afastando-nas dos serviços de saúde, impedindo que acessem efetivamente, inclusive, os serviços de prevenção, os quais envolvem o acesso à informação e a métodos contraceptivos particularmente importantes no momento pós-aborto para evitar que outro venha a ocorrer. No contexto da criminalização, as mulheres que abortam não chegam aos hospitais ou não falam a verdade para os médicos porque têm medo, com razão, do grave risco de violação do sigilo médico. Nenhum médico pode denunciar uma mulher, pois a garantia da confidencialidade e privacidade são pilares da prática médica. Se as mulheres desconfiam de nós, não nos procurarão nos momentos que mais precisam. Se não nos falam a verdade, não conseguimos evitar um futuro aborto. Não somos capazes de reduzir danos do que acontece em sua vida para um aborto ser necessário. Com a aproximação das mulheres aos serviços de saúde, os profissionais poderão identificar as razões pelas quais ocorreu gravidez não desejada, que podem ser desde acesso precário a informações sobre métodos contraceptivos à violência e atuar no sentido de combater essas razões, evitando que as mulheres tenham de recorrer ao aborto novamente. Embora pareça contraintuitivo, a efetividade de políticas de planejamento familiar pode depender da descriminalização do aborto, mesmo para garantir que as medidas de prevenção funcionem. Um estudo publicado no Lancet em 2016 comprovou que em países onde o aborto foi legalizado, houve uma queda tanto no número de procedimentos quanto de mortes maternas. Se em 1990, cerca de 39 milhões de casos de abortos eram registrados nos países de renda baixa, que têm leis mais restritivas, hoje eles chegam a 50 milhões. Nos países de renda alta, que ampliaram o acesso ao aborto seguro nas últimas décadas, eles foram em uma direção oposta, passando de 12 milhões para 7 milhões. Em 1990, ano seguinte à legalização do aborto na Romênia, a taxa de aborto induzido era muito alta. Nesse mesmo ano, foi desenvolvida uma política de planejamento familiar que contou com o desenvolvimento de uma rede de clínicas e treinamento de médicos para a oferta de serviços. Isso fez com que o uso de métodos contraceptivos no país ficasse acima de 70%. Em 2010, a taxa de abortos induzidos passou de 163 para 10. Repito, de mais de 160 para 10 por 1.000 mulheres. Houve ainda uma queda expressiva da mortalidade materna. Em 89, a taxa era de 169 para 100 mil nascidos vivos. Em 2010, essa taxa passou para 5,2 por 100 mil nascidos vivos. É tendência mundial a redução do número de abortos quando há aumento no acesso a contraceptivos. O acolhimento de mulheres que abortam é essencial para proporcionar esse aumento no acesso, o que contribui, em seguida, para a diminuição do número de abortos. Na França, desde a descriminalização em 75, as taxas da prática, que já eram baixas, diminuíram ainda mais. Houve uma redução de mais de 24% no número de abortos e a taxa se estabilizou abaixo da média mundial. Por isso, é possível concluir que, apenas ao considerar o aborto uma questão de saúde pública, será possível cuidar de necessidades de vida das mulheres, diminuir o impacto do fenômeno na saúde e na gestão de recursos do sistema público. Assim, será possível, finalmente, diminuir o número de abortos por permitir o conhecimento das situações de gestação indesejada para a prevenção. Descriminalizar o aborto é uma prática em defesa da vida. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. José Gomes Temporão e, corrigindo a minha falha anterior, porque todos os nossos expositores têm um currículo extremamente qualificado e eu vou me permitir, então, rápidas pinceladas, né? Dizer que o Dr. José Gomes Temporão é médico, doutor em medicina social, professor aposentado da Fiocruz, já foi ministro da Saúde do nosso país. Já o Dr. Jorge Rezende Filho,
possui doutorado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, livre docência em Clínica Obstétrica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já o expositor imediatamente anterior, deixa eu encontrá-lo aqui. Bom, voltando à ordem, as expositoras que primeiro nos brindaram com a palavra foram a médica Maria de Fátima Marinho, com pós-doutorado em epidemiologia no Canadá, atualmente professora convidada do programa de pós-graduação do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, diretora de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde e professora adjunta do Instituto de Medicina Social da UERJ. Já a doutora Mônica de Almeida Neri é coordenadora geral da saúde das mulheres do Ministério da Saúde, é doutora em saúde pública na área de planificação e gestão de serviços em saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e mestre em ginecologia e obstetrícia pela Universidade René Descartes, Paris, França. Atualmente concentra esforços na efetivação da qualificação da saúde sexual e reprodutiva das mulheres do país e redução das taxas de mortalidade materna por meio da estratégia Rede Cegonha, do projeto APSI-ON e de outros projetos de âmbito nacional em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde. Chego ainda ao Dr. Rosíris Pereira de Andrade, que é médico ginecologista obstetra, professor titular de reprodução humana da Universidade Federal do Paraná e gerente de ensino e pesquisa do Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Também é presidente da Comissão Nacional Especializada de Violência Sexual e Interrupção da Gestação prevista em lei da FEBRASGO.